Correção da prova de recuperação do 7º ano. Na primeira questão, vocês deveriam relacionar a Pax Romana com o regime de colonato. A Pax Romana é um decreto que coloca fim ao movimento de expansão das fronteiras do Império. Isso leva a que os escravos que eram conquistados por guerra deixem de chegar aos campos no Império Romano do Ocidente porque realmente não havia mais conquistas. Isso leva a uma diminuição da produção de alimentos que eram, obviamente, produzidos por esses escravos e a um consequente aumento de preços e impostos cobrados, pelo IROC. Isso faz com que algumas pessoas que vivem nas cidades já não conseguem mais obter o alimento, deixem esse ambiente urbano e vão viver no campo. Mas elas chegam lá sem nada grandioso para oferecer, então elas aceitam o regime de colonato, ou seja, oferecem o seu trabalho em troca de uma parte da produção. Na segunda questão, você deveria interpretar o texto e indicar o motivo que levou a que os bárbaros pudessem se instalar nas fronteiras do Império. Então, você deveria dizer que este motivo é que eles receberam terras em troca de servir no exército romano, que estava desfalcado para lutar contra os hunos invasores. E eles eram chamados, então, de bárbaros federados. No item B, você deveria indicar qual foi o reino que, após a queda do Império Romano do Ocidente, deu início à unificação religiosa da Europa Ocidental. Este reino é o Reino Franco, que é adepto do cristianismo desde a conversão do seu primeiro rei, o Clovis. A terceira questão fornecia uma frase, uma afirmação, e você deveria argumentar para confirmar aquela afirmação. Para isso, você precisava dizer que Carlos Magno havia sido consagrado imperador do Império Carolíngio pela Igreja Cristã de Roma a partir de um compromisso assumido de expandir o cristianismo por todos os territórios que ele conquistasse, ou seja, dilatando as fronteiras desse império. E realmente, quando da sua morte, ele havia cumprido o prometido. Ele conquistou tantas terras que seu império alcançou o tamanho que já havia tido anteriormente o Império Romano do Ocidente. E por toda a extensão de seus domínios, catequizou e cristianizou povos, aumentando incrivelmente o número de cristãos na Europa do Ocidente. Na quarta questão, você deveria somente listar as dificuldades que os germânicos tiveram para governar o território do Império Romano do Ocidente depois que este caiu. E você deveria dizer então o quê? Que eles não tinham Estado e por isso não sabiam administrar uma estrutura complexa como a do Império, travavam muitas guerras entre si, entre grupos rivais, eram politeístas, adoravam vários deuses e por isso não recebiam o apoio da Igreja de Roma para governar e, por fim, eram minoria em relação aos romanos. A questão 5 era sobre o período da Idade Média e a denominação deste período. Na questão 5A, você deveria dizer por que a Idade Média foi assim denominada. Qual seria a resposta correta? Que os homens que viveram logo após o declínio deste período medieval julgaram este período como obscuro. Não que ele fosse realmente, mas ele foi julgado assim. Porque eles perceberam o quê? Que não tinha havido progresso das técnicas, pelo menos não era conhecido por todas as pessoas da sociedade, e que então ele não era nem digno de nome, e ficaria sendo somente o meio entre a antiguidade e a idade moderna. Na questão 5b, você deveria dizer por que os humanistas eram responsáveis pelo que eles tinham de relação com o fato da Idade Média ter sido assim denominada. Os humanistas, como o próprio nome diz, tinham colocado o homem no centro de tudo. E por isso, então, eles criticavam o período medieval e criaram um preconceito contra ele, pois diziam que na Idade Média colocaram Deus no centro de tudo e os homens viviam cegos pela fé cristã. Na imagem da questão 6, o acontecimento retratado é o batismo de Clovis, rei dos francos, e sua conversão ao cristianismo. No item B, você deveria dizer que a conversão é representada pela pia batismal e o membro do clero, que está ali com uma cruz, uma mitra. O milagre é representado pela pomba, que simboliza a presença de Deus na forma de Espírito Santo. E a consagração real está representada pela coroa. A questão 6c pedia para você relacionar a conversão de Clovis à expansão da fé cristã na Europa. Então você deveria dizer que a partir da conversão de Clovis ao cristianismo, ele assume com a igreja um compromisso de conquistar novas terras e impor a religião cristã aos povos dominados. Dessa forma, obviamente, ele expande a fé cristã na Europa Ocidental.
Já a questão 7 pedia que você descrevesse de que forma as relações, estabelecimento das relações de suzerania e vassalagem pelo Carlos Magno tiveram como consequência um enfraquecimento do poder central. Então, a enorme extensão conquistada pelo Carlos Magno fez com que ele não conseguisse mais organizar e administrar esse território, precisando se aliar a alguns de seus súditos em relações de suzerania e vassalagem, que garantissem a administração dessas terras sob seu domínio. No entanto, não havia funcionários suficientes para fiscalizar o que se passava dentro dos feudos e para recolher impostos. Isso gera uma maior autonomia aos proprietários de terra, e levando ao enfraquecimento do poder central, porque dentro de cada terra decidia o que o senhor feudal pensasse. Na questão 8, você tinha um mapa de uma parte da Europa Ocidental colorida com 3 cores diferentes. Neste mapa está representado o Tratado de Verdun, pois é possível constatar que o antigo território do Império Carolíngio está dividido em 3 partes, o que só ocorreu a partir desse tratado mencionado acima, assinado em 843. Na questão B, você tinha que dizer de que maneira esse Tratado de Verdun levou ao estabelecimento do sistema feudal. Então, o Tratado de Verdun ele esfacela o poder centralizado, não tem mais imperador, não tem mais poder central, levando as pessoas a buscarem proteção nos feudos e aumentando assim o poder local dos senhores feudais, criando as bases para o estabelecimento do sistema feudal, cuja principal característica era o poder descentralizado, ou seja, concentrado nas mãos dos senhores feudais. Na questão 9, você tinha que indicar qual era o bem mais precioso da Idade Média e conseguir dizer como era possível conquistar este bem. O bem mais precioso era a terra e se tinha acesso por ele de 2 formas: por herança, sendo o primeiro filho de um nobre proprietário de terra, ou pelo estabelecimento da relação de suzerania e vassalagem. De que forma? Da forma em que você recebe a terra em troca da prestação de serviços ligados à defesa do território. Na questão 10, nós tínhamos uma imagem dividida em 3 partes, e pedia para que você dissesse o que ela estava representando. A imagem representava as 3 ordens da sociedade medieval. Você deveria justificar também a sua identificação, pois acima observa-se a presença dos nobres, que estão representados pelo rei coroado, que governa, e pelo cavaleiro, que está com uma armadura que defende a todos. Do lado esquerdo, há membros do clero, que estão com uma cruz de Cristo, indicando que rezam por todos. E por fim, na parte de baixo da imagem, estão representados os camponeses arando a terra, ou seja, produzindo o alimento que alimentará eles próprios e as demais ordens.